pessoal, mais uma sexta-feira e hoje o Doc News vai contar para vocês um pouquinho da história de um dos pastores mais carismáticos e respeitados do estado, Pastor Marcelo Rodrigues. Vem comigo! Olá pessoal, hoje nós estamos aqui com o Pastor Marcelo Rodrigues, um dos pastores mais respeitados e influentes do estado. Vamos conhecer um pouquinho a história? Olá, pastor. Tudo bem? Tudo bem, muito obrigado, Ramona. Seja bem-vinda, você e toda a sua equipe. Pastor, eu gostaria de conhecer um pouquinho da sua história. Eu sei por alto que você já foi um pastor itinerante. Como que foi esse seu processo, né, para como se tornar local? Esse ano de 2019, completei 16 anos de fé. 16 anos que eu sirvo ao Evangelho do Senhor Jesus Cristo. E no início da minha conversão foi muito especial para mim, porque marcou uma transição, marcou uma nova fase, marcou um novo tempo da minha vida. E eu comecei pregando nos bairros periféricos da minha cidade natal, que é Uberlândia, lá em Minas Gerais, e de lá para cá eu comecei a pregar como itinerante. Então viajei a alguns estados, o Brasil todo, para a glória de Deus, pregando como pregador itinerante, atendendo vários ministérios, até que surgiu, há 8 anos atrás, Deus começou a revelar, Deus começou a falar, o projeto da Igreja Missionária do Avivamento aqui na cidade de Ji-Paraná. Mas o início foi como pregador itinerante. Pastor, eu sei por alto que você já fez parte do mundo country. Que história curiosa. Conta um pouquinho para nós, né? Afinal de contas, no mundo country, todos nós sabemos que fazem bastante apologia à Nossa Senhora. Como que foi essa transição curiosa? Eu sou oriundo da zona rural, com muito orgulho. Nasci no berço rural, cresci trabalhando na lida do gado, trabalhando na lida da lavoura. E com 14, 15 anos de idade, eu comecei a nascer no meu coração o desejo de me tornar um peão de rodeio. Devido todo a esse trabalho na área rural, mexendo com gado, tirando leite, tocando gado na estrada, Então, com 15 anos de idade, eu me tornei peão de rodeio. A minha mãe tinha que assinar termos de responsabilidade para que eu pudesse participar dos eventos, das festas de rodeio. Nessa época nós morávamos no estado de Goiás e eu comecei no estado de Goiás montando em circos de tourada na época. Foi um começo muito difícil. Com meus 16 anos nós voltamos para Minas. Aí eu comecei a participar das companhias de rodeio, ganhei um campeonato nacional no ano de 93, na cidade de Uberlândia. Era um circuito nacional, a JR Rodeios na época realizava esse circuito nacional. Fui campeão lá em Uberlândia, em uma praça chamada Praça Tubal Vilela, e 94 novamente. E aí dediquei alguns anos da minha vida, como peão de rodeio. Fiz algumas narrações também, fiz algumas participações na área comercial. Mas o mundo rodeio é um mundo bastante idólatra nesse sentido, que você falou. Mas foi uma época boa, foi uma experiência muito boa e eu guardo isso com muito carinho. Bacana, pastor. Eu não tenho muito entendimento, mas eu já ouvi dizer que as pessoas vão a Cristo ou pela dor ou pelo amor. No seu caso, como que você foi a Cristo? Eu vim de uma família católica, extremamente católica, mas eu não segui o catolicismo. Em um determinado ponto da minha vida eu fui para o espiritismo, kardecista, conheci algumas pessoas, conheci a doutrina espírita, comecei a frequentar um centro espírita lá na cidade de Uberlândia e trabalhávamos muito na área da caridade, ajudando, cooperando. E com o passar do tempo eu ganhei algum dinheiro no rodeio, montei uma transportadora e comecei a comprar alguns caminhões e comecei a prosperar na área do transporte. Mas chegou um certo ponto que estagnou, que parou. E eu comecei a ver aquele mundo em que eu estava prosperando vir
vir de água abaixo. E eu, com meus 25 anos de idade, eu entrei assim numa fase muito complicada da minha vida, financeiramente falando, na área sentimental também, na área conjugal. Passei por lutas muito terríveis nesse tempo e eu acabei que eu perdi tudo. Perdi a transportadora, perdi o nome, perdi a dignidade, perdi tudo nessa época porque eu quebrei, eu fali literalmente. Tentei voltar para o rodeio, mas já não tive mais condições de voltar devido às condições físicas. E eu conheci um pastor na época, pastor Ronaldo. Até então não sabia que ele era pastor, mas o que me levou a conhecer ele foi algo assim bastante interessante. Como eu havia feito algumas locuções na área do rodeio, em 98 eu fiz um curso de áudio, comunicação AM e FM. E eu ouvi um anúncio numa rádio que estavam fazendo uma reciclagem para contratar locutores. E eu fui participar. E quando eu fui participar, eu gravei um piloto na época e eu fui aprovado, eu fui chamado. E eu fui indicado para trabalhar numa rádio que até então eu achava que era uma rádio comercial. Quando eu cheguei nessa emissora de rádio para poder trabalhar, o gerente da rádio disse: olha, você vai fazer um programa das 10 da manhã à 1 da tarde. E eu perguntei para ele qual é o nome da rádio. Ele não disse o nome da rádio, ele só disse a frequência da rádio, que era 88. Ele falou: não, você faz a cabeça, né, e chama a participação ao vivo e toca o programa até 1 da tarde. E eu achando que era uma rádio comercial, né? E aí eu entrei no estúdio lá, sentei, organizei, e eu comecei a fazer ali a cabeça, né? Comecei ali a fazer a abertura do programa. E quando eu fiz a abertura do programa, eu chamei participação ao vivo. No que eu chamei a participação ao vivo, alguém me liga. E quando alguém liga e liga gritando. E diz: pastor, ora por mim. Eu falei: mas como assim orar por mim, pastor, né? Ele disse: como é que é? Ora por mim. Eu falei: mas como orar? O que está acontecendo? Não, meu marido me bateu, ora por mim. Eu falei: não, só tem que ligar na delegacia, tem que chamar a polícia, né? Dizendo: não, essa rádio é dos crentes. Eu falei: de quem? Dos crentes. Eu falei: mas como dos crentes? Essa rádio é evangélica. Eu falei: o que é isso? É dos crentes. Eu falei: meu Deus do céu, estou trabalhando numa rádio evangélica. E aí eu falei: não, mas isso aí foi engano. Eu falei: eu vou tocar uma música aqui. Aí na época estava João Paulo e Daniel, aí aos trancos e barrancos, Claudinho Bochecha, aquela coisa toda, né? Netinho, fim de semana. Eu falei: vou entrar logo, né? Aí eu abri lá e falei: meu Deus, eu só via nomes de cantores que eu não conhecia. Zé Marco Adriano, Daniel e Samuel, Matos Nascimento, Fernanda Brum, Exla, Soraya Moraes. Eu falei: mas que cantor é esse, né? Aí eu coloquei um hino tocar, aí coloquei lá um cantor, né, tocar. Aí o cara começou a cantar: por toda a minha vida, ó Senhor, né? Eu sou péssimo para cantar, entendeu? Por toda a minha vida. E o meu coração começou ali. Aí terminou aquele hino lá, aí rodou o segundo hino, que foi um hino da cantora chamada Cassiane, que fala 500 graus, né? 500 graus de puro fogo, sangue e poder. Já começa a acontecer. E eu comecei a suar aqueles, né? Eu falei: meu Deus, que negócio é esse? Ali eu tive, né? Eu tive um primeiro contato, né, com o Senhor Jesus. O segundo contato foi: eu deixei a rádio e eu não estava ganhando dinheiro, precisava de ganhar dinheiro, e fui trabalhar de motorista. Trabalhei quase 8 anos de motorista na estrada. Aí foi assim a experiência mais poderosa que eu tive, Ramona. Eu trabalhava com uma carreta, né, câmara fria. Então eu levava carne para o Belém do Pará e voltava com polpas de fruta, açaí, para o Rio de Janeiro, São Paulo. Dessa região para outra. Justamente. E aí eu usava muito ribite na época. Rebite é que... É uma droga que tira o sono, né? Hoje é proibido, né? Isso é proibido. Então eu usava, é uma droga ilícita, né? Eu usava muito essa droga para poder ficar 2, 3 noites sem dormir, porque quanto mais eu viajasse, quanto mais rápido eu chegasse, mais dinheiro eu ganhava.
E chegou num ponto da minha vida que, de tanto eu usar essa droga, o meu cabelo caiu da cabeça. O meu pelo caiu todo e eu tive que fazer um tratamento muito sério. E em uma determinada viagem, eu saí do Belém do Pará para o Rio de Janeiro, carregado de açaí. Quando eu cheguei em Belo Horizonte, eu comecei a entrar em alucinação, comecei a achar que eu estava perdido, comecei enfim, a bater cabeça, literalmente. E aí, chegando na cidade entre Barbacena e Santos Dumont, Juiz de Fora, são todas cidadezinhas perto ali, eu tive uma visão. E essa visão está até na minha biografia. Foi uma visão que marcou a minha vida. Vi do meu lado, né, vários anjos dentro daquele caminhão do meu lado. Aquele dia eu ia morrer, porque eu estava com 3 dias e 3 noites que eu não dormia. Seu estado mental já não estava... Não respondia. Eu ia descer a Serra de Petrópolis, para quem está nos acompanhando, que conhece lá, eu ia descer a Serra de Petrópolis, 30 quilômetros de serra, descendo em curva. Eu ia morrer, porque eu não tinha controle de mais nada. E eu parei num posto ali, me droguei com essa droga e outras, e eu fui descer. Quando eu fui descer, esse anjo estava do meu lado, ele bateu no meu peito. E ele falou para mim assim, essa visão, literalmente, eu nunca esqueci disso. Ele bateu no meu peito e ele falava assim, Marcelo, para. Marcelo, para. Naquele momento eu não tive discernimento do que era ou do que estava acontecendo. E eu disse, não vou parar, eu vou descer. Quando eu comecei a descer a serra, o caminhão parou em cima do asfalto. Quebrou uma peça chamada cruzeta que não quebra. Muito difícil de quebrar. Raro, raríssimo. E ali foi o encontro mais marcante que eu tive com Deus. Dos mais marcantes que eu tive com Deus. Parei, desci guinchado da Baixada Fluminense, Duque de Caxias, no Rio de Janeiro. Fiquei ali 15 dias, voltei para Uberlândia, entreguei o caminhão e nunca mais eu voltei para a estrada. E de lá para cá, fui para a igreja, aceitei Jesus como meu salvador, melhor coisa que eu fiz na minha vida. E aí vem o processo de pregador itinerante até chegar a um pastor local. Pastor, olha, o seu trabalho é reconhecido, muita gente te conhece. Eu vejo que você tem um trabalho muito diferente, né? Você sempre está inovando. Como que foi, assim, você criou o seu próprio modo de evangelizar as pessoas? Você tem um carisma fora do comum e um modo de trabalhar diferente. Como que você desenhou essa maneira de conduzir, né? Obrigado pelo carisma, né? Quando eu estava viajando como pregador itinerante, Deus começou a falar comigo, começou a usar pessoas, profetas, profetisas, né, Brasília, Goiânia, em várias partes do Brasil, onde eu ia pregar. Deus começou a falar comigo do projeto da igreja. Eu fui pregar numa igreja em Cuiabá, que é o grande templo em Cuiabá, é um local de referência no Brasil, é o maior templo hoje quase do Brasil, é lá. E Deus começou a falar comigo e eu comecei a relutar muito em aceitar aqui o chamado de Deus para ser um pastor local. E Deus começou a me revelar a estrutura da igreja. Então, não nasceu no meu coração, nasceu no coração de Deus e Deus foi me repassando a cor da igreja, a estrutura da igreja, a liturgia da igreja, os métodos de trabalho. Claro que vem as estratégias humanas, vem as experiências, né, humanas, que ao longo do tempo você vai adquirindo, mas Deus foi revelando o projeto com jovens, foi revelando o projeto com as mulheres, projeto com os homens, as oficinas que nós realizamos, os trabalhos de quarta-feira, de cura, de libertação, a maneira de ministrar. Então Deus ele foi revelando, eu fui anotando. Eu passei, Ramona, um ano orando para abrir o ministério. Um ano em oração. E depois eu passei mais um bom tempo, Deus me revelando, né, como seria a igreja. Tudo, até o nome da igreja foi revelado, até o nome, uma igreja com carisma. A palavra carisma vem do grego
que quer dizer charisma. Charisma significa dons ou amor. Então, é uma igreja com dons, é uma igreja com amor. Então, Deus ele foi revelando cada detalhe, ele foi revelando passo a passo como seria a igreja. E graças a Deus tem dado certo, porque Deus ele tem revelado, ele tem direcionado. Pastor Marcelo, sabemos que você atualmente é um dos pastores que mais traz eventos para que o pessoal cristão possa prestigiar, né? Eu acho muito bacana isso. Como que você vê essa questão do gospel do cantor do cristão mesmo, aquele cantor que canta inspirado por Deus, que eu acredito que tem esse cantor, e também já aquele cantor que vê isso como uma oportunidade de mercado. Como que você enxerga assim isso? O Brasil é um país muito influenciado pelos americanos, né? Então, até o termo gospel, né, que em inglês é evangélico, nós adotamos, né? Eu vejo com uma certa preocupação, né, mas relacionado aos eventos, nós temos como uma estratégia de evangelismo. É o chamado de evangelismo em massa, né? Hoje nós temos grandes cantoras, grandes cantores cristãos no Brasil, e temos muitos homens de Deus e muitas mulheres de Deus que realmente, de fato, adoram ao Senhor em verdade e em espírito. Mas sabemos também que, infelizmente, há muitos aproveitadores, há muitos que usam, né, o altar, que usam, né, o púlpito, que usam a igreja para fins próprios, né? Lamentamos muito, e cada um vai ter o seu fim, né, que planta, cada um vai colher aquilo que está plantando. Mas conversava agora há pouco mais cedo com outro jornalista que teve aqui na igreja mais cedo, de maneira informal, e a gente falava sobre essa situação. Eu vejo com muita preocupação, porque o sangue de Jesus não pode ser comercializado. A palavra não pode ser vendida, a palavra não pode ser comercializada. O sangue é muito precioso, a palavra é muito preciosa, né? Temos despesas, as pessoas têm que sobreviver, mas eu acho que tudo tem que ser feito com decência e tudo tem que ser feito com ordens. Fazemos vários eventos aqui em Ji-Paraná. Temos o aniversário da igreja, temos o Aviva Ji-Paraná, temos o encontro de mulheres, enfim, temos vários eventos. E o custo é altíssimo. A última edição agora do Aviva Ji-Paraná, nós gastamos quase R$50 mil, né? E nós bancamos com patrocínios, entendeu? Mas você pega hoje, e tem cantores, agora há pouco uma cantora me pediu R$5 mil para cantar uma noite, né? Então você tem que bancar as passagens para poder vir, voltar. Tem todo um custo. Eu acho que poderia ser mais acessível, eu acho que poderia ser um pouco mais fácil, não desmerecendo o talento, o dom e o trabalho dessa pessoa. Continuando nessa linha de raciocínio, sabemos, pastor, que o mundo lá fora tem muitas portas abertas para o jovem, né? Balada, drogas. Como que você vê, assim, qual que é a sua opinião em relação, assim, hoje a música está assim, se disseminando a tal ponto de ter o funk gospel, a lambada gospel, né? Como que você vê isso? Você acha que isso vai segurar o jovem dentro da igreja? Como que você vê assim, essa questão? Não segura. Não segura, porque há um paradoxo aí, né? Há uma inversão de valores, né? A questão é que a igreja, o mundo não pode influenciar a igreja. A igreja tem que influenciar o mundo. Nós não podemos trazer o que está dando certo no mundo para dentro da igreja. Nós temos que levar o que está dentro da igreja para o mundo. Então a igreja não pode copiar o mundo. O mundo tem que copiar a igreja, né? Então essa inversão, ela não vai funcionar. E outra coisa, a partir da hora em que eu começo a criar um hino, uma música em cima de uma melodia mundana, eu perco, né,
completamente a direção do Espírito Santo. Eu estou descredenciando o Espírito Santo, porque o Espírito Santo ainda fala, o Espírito Santo ainda revela, o Espírito Santo ainda inspira. Eu não preciso me inspirar no mundo, eu preciso apenas buscar a orientação de Deus para poder segurar ou trazer, né, o jovem para dentro da igreja. Existem duas coisas. Existe o renovo e existe a inovação, né? Então, eu acho que quando nós inovamos, nós vamos criar alguma coisa. Quando eu vou renovar alguma coisa, eu preciso reformar, renovar aquilo que já existe. Então, existem muitos atrativos no mundo, né? E alguém fala assim, o mundo não presta. Eu discordo. O mundo tem muita coisa que chama atenção. O mundo tem muita coisa boa, né? Aparentemente é boa, mas é algo vazio. É algo que te traz uma alegria momentânea. Você vai para uma balada, você vai para uma festa. Salomão falou assim, só para poder fundamentar. Salomão falou assim, é melhor o jovem ir a um velório do que ir a uma festa, né? Salomão era filósofo, e entender a cabeça de um filósofo não é muito fácil. Quando você vai a uma festa, quando você vai a uma festa mundana, você não se preocupa com as suas peripécias. Você não pensa no dia do amanhã, você pensa naquele momento. Quando você vai a um velório, você faz uma reflexão. Quando você está numa festa, não há reflexão. Não há uma preocupação, você não pensa no dia do amanhã. Mas quando você vai a uma casa de luto, quando você vai a um velório, você faz uma reflexão. Você olha e você pensa, poxa, se ele foi, se ela foi, amanhã pode ser eu. Se você vai a um velório de uma pessoa que morreu de acidente de carro, você volta para casa dirigindo devagarzinho. Você para em qualquer esquina, você toma o maior cuidado do mundo, porque traz uma reflexão. Então é melhor você ir a um velório do que você ir a uma festa, né? A igreja existem vários meios dentro da igreja para atrair. A questão é que o que vai segurar uma pessoa dentro da igreja não é a balada, não é o culto funk, não é o culto lambada, não é isso. O que vai segurar uma pessoa dentro da igreja chama-se a liberdade do Espírito Santo, o mover do Espírito Santo. Leve a pessoa a ter um encontro com Deus, leve a pessoa a ter um contato com Deus. Uma vez que você tem um contato com Deus, uma vez que você está próximo de Deus, uma vez que você tenha sensibilidade, que você tem intimidade com Deus, nada te tira mais da presença de Deus. Olha, pastor, a gente sabe que a igreja missionária atualmente é uma das igrejas, assim, tem muitas ações, né? Conta um pouquinho quais as ações que vocês estão trabalhando atualmente, né? Esse projeto já existe há um tempo, né? Desde a fundação da igreja, há 8 anos atrás, esse projeto ele existe e nós estaremos realizando mais uma edição agora, ainda esse ano, em nome de Jesus. Vamos fazer no distrito de Nova Londrina, mais uma edição do projeto social Carisma em Ação. É uma associação. Temos também o projeto social que a igreja realiza, também com doações de cestas básicas, doações, enfim, remédios, roupas, alimentos também, né? Hoje mesmo foi um dia de bastante, né, doações, graças a Deus, e nós nos sentimos felizes por isso. Temos um trabalho especial, que é um trabalho feito com as mulheres, que é um trabalho de oficina, com os homens também. Estamos agora com um trabalho novo para a mocidade também, crianças e adolescentes, e agora vai vir também um projeto um projeto educacional infantil, um projeto que está aí estamos trabalhando né, para poder colocar em prática agora em 2020. Temos o Aviva Ji-Paraná. Qual é o objetivo do Aviva Ji-Paraná? É trazer a paz, a união e o amor. Paz, união e amor para a cidade. Tem um trabalho MFD, Mulheres Fazendo a Diferença, né? A irmã Divani Gregório está à frente desse trabalho. Realizamos esse ano 2 edições, esse ano de 2019, né? 2020 vamos realizar mais 3, para a glória de Deus, onde tem trazido aí orientação, tem trazido aí discernimento, tem trazido aí ensinamentos, e mulheres têm sido abençoadas com esse trabalho.
Tem também o encontro de mulheres, que a pastora Jusciliana Rodrigues está na frente desse trabalho. É um trabalho que junta aí mais de 1.000 mulheres em uma noite, onde também são palestras voltadas somente para as mulheres. Tem também agora o conselho feminino, o conselho masculino, que está nascendo, e um trabalho de conselho empresarial dentro da igreja também. Muitas pessoas estão passando dificuldade nas suas empresas, com seus negócios, por falta de administração. E a igreja está criando um conselho para ajudar essas pessoas, sem fins lucrativos. Pastor, é impossível falar de Deus sem lembrar de causas sociais. E é impossível falar de causas sociais sem lembrar de política. O que você me diz? O que você acha da nossa política atual? Você está satisfeito com os nossos governantes? Eu estou vendo, né, com bons olhos o cenário político, né, no momento atual. Né? Já tivemos momentos mais difíceis, mais complicados, e como igreja nós oramos para que Deus venha de fato realmente trabalhar na mente dos nossos representantes, para que nós possamos de fato ter um governo justo. Eu acho que o grande problema, Ramona, da igreja, isso que eu vou falar divide opiniões, mas o amor nos une, não tem problema. O grande problema da igreja é que a igreja ela ficou muito tempo sem influenciar. O grande erro da igreja foi os pastores se abdicar, foi os pastores não dar a cara a bater. O grande erro da igreja foi os pastores dizer que política é coisa do diabo. O grande erro dos pastores foi dizer que política não pode se envolver, que a igreja não pode se envolver com política. Está errado. A igreja nasceu para influenciar. Eu sou um pastor. Será que eu sirvo apenas para poder orientar um jovem? Será que eu sirvo apenas para poder orientar uma irmã? Será que eu sirvo apenas para poder orientar um casal? Eu, como pastor, será que eu não posso orientar os fiéis que estão aqui a escolher, a votar certo, mostrar quem é quem? A igreja tem que influenciar. O problema é que os honestos, os íntegros, não querem fazer parte. E aí aqueles que não têm compromisso vão lá e entram, e acontece o que está acontecendo. Pastor, a política corrompe. Eu discordo. A política não corrompe ninguém. Mas como assim, pastor? Espera aí. São pessoas corrompidas que entram na política. Não é o local que vai te derrubar. Não é o local que vai te destruir. Olha, Adão caiu aonde? Adão se corrompeu aonde? No jardim do Éden. O jardim era perfeito, Deus falava com ele, Deus orientava ele. Ele caiu no jardim do Éden. José se corrompeu no Egito? Não. Daniel se corrompeu na Babilônia? Não. Então não é o local que vai me corromper, mas é o meu caráter que já está corrompido. Entendeu? Então esse é o grande problema. Isso aqui divide opiniões, Ramona. Então é o local. Não é o local que vai fazer eu menos santo ou mais santo, mas é aquilo que já está dentro de mim. Se eu já tenho uma veia corrompida, se eu já tenho um lado já deturpado, aonde eu for, eu vou ser treva. Mas se eu sou uma pessoa do bem, aonde eu for, eu vou ser luz. Eu posso ser um homem de Deus na Babilônia, eu posso ser um homem de Deus no Egito, eu posso ser um homem de Deus lá dentro da política. Por que eu não posso influenciar lá dentro? Porque eu me tornei um deputado, agora eu sou obrigado a me corromper? Não, claro que não. O problema, Martin Luther King, ele falou algo interessante. Ele falou assim, o problema não é o grito dos maus, o problema é o silêncio dos inocentes. Esse é o grande problema. Esse é o grande problema. O problema é que quem é honesto não quer entrar. Quem é íntegro não quer entrar. Quem é de bem não quer entrar. Quem é de paz não quer entrar. Quem tem boas intenções não quer entrar. Aí esses não querem entrar, aí os maus, eles entram. Os corruptos, eles entram e vão fazer, e vão bagunçar tudo. Temos hoje um presidente que teme a Deus, que serve ao Senhor. Eu não quero que entrar em viés político, né? E nós oramos por ele, e como igreja, né, nós queremos orar por ele, e nós estamos orando por ele,
presidente, o governo, prefeito, autoridades. E a Bíblia fala que toda autoridade é constituída por Deus, né? Mas por que entra lá e se corrompe? Existe o livre-arbítrio. Você é o que você quer ser, entendeu? Se você falar, eu não vou me vender, você não se vende, entendeu? Mas o dinheiro vai... Não é isso. Você é o que você quer ser, e ponto final, Ramona. E ponto final. Então cada um segue aquilo que acha que é certo, entendeu? Mas a igreja não pode. A igreja pode e deve. E a igreja tem que influenciar, né? Os líderes têm que influenciar, têm que orientar. Nós temos que botar a cara para bater. Nós temos que mostrar por que nós viemos e para que nós viemos. Só assim vai ter mudança. Mas Adão se corrompeu no Éden. José, Daniel, Jesus foram honrados no deserto. Então não é o local que te corrompe, mas já é o próprio caráter da pessoa que já está corrompido. É apenas um trampolim, é apenas um pretexto para poder angariar. Você fez eu me recordar de uma frase que meu tio me falou uma vez, que eu nunca esqueci, que todo mundo fala que a ocasião faz o ladrão. E ele disse, minha sobrinha, não é a ocasião que faz o ladrão, a ocasião apenas revela o ladrão. Quem não é, pode ter ocasião ali que... O problema, Ramona, é interessante, né? Muito bem colocado, muito bem lembrado. Olha, quantas pessoas que eu vejo, nós lutamos contra a corrupção. Cara, mas você, isso aí tá impregnado, Ramona. Isso aí está impregnado. Hoje eu conversava com uma pessoa, né, que teve que ir mais cedo, né, e dizendo, olha, você vai ao mercado, se a menina do caixa te volta um troco a mais, você volta lá e devolve ou não? Tem gente que volta e devolve, tem gente que não volta e vai embora e diz, olha, ganhei o dia, né? Se eu acho alguma coisa na rua, se eu acho um celular na rua, eu tenho por obrigação ligar, devolver ou guardar, deixar ligado para a pessoa, para mim devolver esse celular. Entendeu? São princípios básicos, são princípios que nós aprendemos dentro da nossa própria casa. É algo simples, né? Quantas pessoas que eu vejo hoje, idosos, que são contratados por empresas para fazer serviço de boy, para fazer serviço bancário. Você vai num banco, você vê ali, né, alguns idosos, né, com documentos, com pilha de documentos, de duplicata, né? E você sabe que não é. Então, a corrupção está instalada, já isso aí está impregnado, Ramona. Isso tem que mudar, né? Contrata aquele idoso, aquela idosa, paga uma diária, vai lá no banco, pega aquele monte de documento, né? E paga, porque você não pega fila. Olha a cultura, né? Olha... Isso aí. Pega bebezinho emprestado. Pega, olha, me presta o seu bebê que eu não vou pegar a fila. Aí você está 2 horas na fila ali esperando, né? Tudo bem, eu sei do meu lugar, não tem problema, né? Eu fui numa agência bancária ontem que eu fiquei 45 minutos esperando, e eu via pessoas, aí grita a senha lá, e a senha especial, e eu fiquei observando aquilo. Eu digo, meu Deus, é muito complicado. Então isso aí está instalado, né? É um câncer que está corroendo, né? Então nós temos que voltar aos princípios, voltar àquele primeiro amor, entendeu, Ramona? E temos que ser diferença. Mas acima de tudo, né? A questão não é nem ser diferença, nós temos que ser diferença. Bom, foi um prazer, viu, pastor Marcelo, poder já conhecendo aí um pouquinho da sua história. Nós, do Doc News, estamos muito satisfeitos por você ter nos recebido. Imagina, a honra é minha, o prazer é todo meu. Parabéns pelo seu programa, parabéns a toda a sua equipe. Que Deus se possa abençoar, que Deus possa dar saúde a esse programa, que esse projeto de fato venha crescer e venha se expandir em todo o estado, que seja referência para a vida de Deus. Que Deus abençoe e sucesso. Amém. Pastor, tinha mais 50 perguntas para fazer.